cidadãos e camaradas de Roma. Eu sou seu imperador e, como tal, eu quero declarar que hoje é um dia muito peculiar. Hoje eu declaro que teremos um episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Pero também reconhecer que a Itália é tetra, mas jamais será penta. Alô amigos, alô galera, estamos de volta para o 21º episódio bônus do podcast Roma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu humilde podcaster, e aqui comigo esse time mágico, aqui o Dream Team do Roma Nua e Crua, Germano, João Dias e Lucas. Então, muito obrigado pela participação. Tem aqui uma participação nova, né? O Germano, a primeira colaboração, o João já participou de outro, mas ainda ninguém tinha visto a carinha dele, então muito feliz aqui de estar podendo bater mais um papo com esse timaço. E vou pedir aqui para o Germano se apresentar, dar um oi pro pessoal, depois João, Lucas. Então, passo a bola aí, Germano, obrigado pela participação e se apresenta aí para o nosso público. Bom dia, pessoal, bom dia a todos. É um prazer fazer parte dessa turma aqui do Roma Nua e Crua. É a primeira vez que eu participo aqui no como é que se chama? Podcast? Não. Bom, enfim, eu sou do Rio Grande do Sul, meu nome é Juan Roberto Germano, sou empresário e vim a conhecer o Roma Nua e Crua através de uma amiga que insistiu muito durante vários semanas para que eu fizesse, que eu ouvisse e tal, e me tornei simplesmente viciado em ouvir. E agora que eu cheguei no capítulo final aí, que está no Calígula, né, já estou curioso como é que vai continuar esse negócio. Estou aqui para participar da primeira vez dessa conversa e espero que possa contribuir com alguma coisa na minha experiência. Obrigado aí, Germano, com certeza vai engrandecer aqui o nosso bate-papo. Seja bem-vindo, obrigado, né, pela colaboração aqui. Quem participa é sempre o pessoal que ajuda aqui o Roma Nua e Crua financeiramente a se manter, então muito obrigado aí por todo o apoio. Vou passar aqui para o João Dias se apresentar, ele já participou aqui com a gente, mas de novo, né, sem vídeo. Então, João, dá um oi aí para o pessoal. Diz também se já está no episódio mais recente, onde está no podcast, e passo a bola aí para você. Olá, então, pessoal. De novo, um prazer estar participando aqui. Como o Bruno falou, meu nome é João Guise. A última vez que eu participei do podcast deve fazer mais de um ano. A história de como eu comecei no podcast é até engraçado, porque eu comecei procurando alguma coisa sobre a biografia de Júlio César, e eu entrei ouvindo podcasts sobre o Júlio César, até chegou o momento onde acabou a timeline dele, a gente começou a acompanhar a timeline dos lançamentos do episódio, e aí eu voltei para começar a ouvir os episódios lá do começo. E aí eu fiquei acompanhando um tempo duas timelines diferentes, do início de Roma e de Roma atualizada, digamos assim. Então, e a partir do momento que se atualizou, eu consegui pegar no mesmo pace os dois episódios. Eu sigo acompanhando frequentemente, estou acompanhando as loucuras do Calígula agora. Acho que é engraçado que é uma das figuras mais míticas da história. A gente pode colocar que, por ele ser esse cara doidão que a gente está vendo, muitas outras coisas se atribuem a ele, e que, como a gente viu nos episódios, muito dos relatos que a gente tem dele são posteriores, não são contemporâneos, então
sempre tem aquele aumento, será que foi isso, será que não foi isso mesmo? Então cria esse ar de dúvida em torno da figura. Então eu tenho 35 anos, eu moro em Chapecó, Santa Catarina, eu trabalho com investimentos financeiros e eu acompanho história única e exclusivamente por hobby mesmo, é uma coisa que gosto muito. Boa, obrigado aí, João. Vou passar para o Lucas, prata da casa. Aí você está desde o primeiro episódio, o Bônus participando. Então, já bem conhecido aqui, mas sempre agrega muito e é sempre um prazer. Lucas, tá contigo aí. Oi, tudo bem? Todo mundo aí, seja qual for a sua timeline, como o João falou, eu tô na timeline da Austrália aqui, então já estou preparando para ir dormir de novo, como sempre, enquanto vocês acordam por aí. Mas sempre legal participar com vocês. É um tema que interessa um monte e a gente está sempre discutindo um monte de coisa lá também no nosso grupo do WhatsApp. E foi uma semana assim, isso vai ser o que eu vou falar, vai ser um elogio, porém vai soar ruim. Que tipo, esse último episódio aí do Calígula veio num momento bem ruim assim, porque tem uma acumulada de tanta coisa ruim acontecendo aí, né? Já tem o genocídio acontecendo faz tempo que já, de certa forma, pesa um pouco na nossa psique. Aqui na Austrália, todo mundo fala que tem um monte de bicho, que peçonhento, etc. Mas aonde que eu moro aqui, o último ataque de tubarão, pessoa que morreu, assim, foi lá nos anos 40, e morreu um cara aqui que um monte de gente conhecia, na nossa praia. Então, quando você tem essa conexão maior aí com, né, tipo, meio que podia ter sido eu, você se sente muito mais impactado. E aí ainda tem acontecendo esse, né, o Charlie Kirk, que também me põe numa situação de quando as pessoas estão morrendo por estar falando. E o Calígula, meu Deus, o episódio do Calígula também é dark. Uou, foi difícil de aguentar, de pensar, porque era uma coisa que já não estava muito na minha psique, assim, de o quanto que o ser humano consegue ser mal e de propósito e potencializa o que ele faz de maldade com todo mundo. Então, caraca, foi paulada atrás de pedrada em cima de cacetada. Foi umas 2-3 semanas aí, de certa forma, é um elogio, porque ficou muito bom, ficou Roma bem nua e bem crua, assim, Jesus. Mas talvez na época errada aqui, que eu tô me sentindo já um pouco mais abalado. Já tá uma pressão psicológica dos eventos todos, aí vem o Calígula com as suas peripécias. Pois é. Boa, eu vou... Desculpa, Lucas, vai concluir alguma coisa? Não, era só isso mesmo. Vamos para a conversa aí. Vou pegar o gancho aqui, então, porque, assim, na sequência do Calígula aí que o Lucas abriu, então é onde o podcast está, né, na linha do tempo de Roma. Estamos no Calígula. Eu tive já um episódio introdutório, né, que eu falei ali das coisas que a gente tem na nossa psique, né, do que foi o Calígula, como ele foi, né, um cara polêmico, vou chamar assim, com as suas atitudes. E acho que isso todo mundo meio que já esperava, né? E aí nesse segundo episódio que eu tive que entrar mais a fundo o que de fato ele fazia, né? E com quem. Ali eu foquei bastante no Senado, na relação dele com o poder. Realmente, como o Lucas falou, é duro ouvir, vou te falar, foi duro fazer, cara. Foi assim, como posso dizer, né? Um psicológico, um gasto psicológico mesmo assim, porque quando você mergulha nas coisas, você fica, cara, eu vou dar um exemplo, assim, né, que nem quando foi a morte do Júlio César, que fiquei mais de um ano só fazendo episódios do cara que eu senti, eu também, com o Calígula, eu tinha uma impressão diferente, assim, né, que ele não era um cara metódico, cerimonial, que ele era um louco que, né, completamente depravado e que não tinha nada, nenhuma, não posso dizer assim, trava, né, do sistema para ele fazer o que ele quisesse, ele era um imperador,
E aí ele só deixou, vou dizer assim, né, o poder absoluto tomar, mas não, o cara era metódico, ele era inteligente, ele era ritualista, ele era... Isso para mim foi assim, um pouco um tapa na cara, e foi um pouco também, eu vou dizer assim, é um gênio do mal, mas eu acho que assim, que ele tinha muito de genialidade, de saber mexer com as pessoas, com a psique das pessoas, destruir. Isso não é uma coisa que é assim, que é o doidinho de pedra que a gente pensa, né? O cara que não tem freio. Não, ele era meticuloso, ele pensava. E o que me deixou mais chocado, assim, é o quanto ele conseguia trazer as pessoas para participar dessas coisas doidas, né? E acho que uma das fachadas que ele conseguia colocar muito bem em cima da crueldade, da devassidão, era desse ar de coisa mítica, coisa divina, coisa ritualística, né? Eu vou entrar um pouco mais no próximo episódio, assim, que eu deixei um pouco de trás, né? Acho que eu tentei fazer o ponto que ele era um cara, mas todas essas cerimônias, esses rituais, assim, tinha muito, vou dizer assim, músicos dos melhores, né? Cerimônias, aí tinha as roupas das cerimônias, tinha várias salas, transforma o palácio ali, tem várias salas temáticas, né? Para fazer as coisas e tudo decorado, tudo. Então, assim, ele não só fazia essa loucura, mas ele transformava nos rituais que eram extremamente caros, né? Que ele vive quebrando o Estado porque é extremamente ritualizado, estabelecido, institucionalizado, né? Então é uma coisa, como eu falo, não é, daqui sua filha que vai estuprar, aqui é um sacerdócio, vai ter a sala, vai ter uma cerimônia, vai estar o pessoal vestido X, com uma música Y. Então ele preparava tudo nos mínimos detalhes, assim, e de uma forma tão, dando um verniz de coisa institucional, de coisa cerimonial, que, de certa forma, cooptava. Eu lembro, assim, vou pedir aí para vocês comentarem em cima desse gancho, né, mas eu lembro pequena ainda, quando a gente estava na Segunda Guerra do Iraque, se eu não me engano, foi quando eu vi sobre isso, né, quando teve a invasão do Bush, filho ali do Iraque, e aí estava tendo uma série de documentários e tal, sobre, né, o que aconteceu, por que do Iraque, aí naquela época, e aí eu lembro de ter visto um documentário sobre o Saddam Hussein, quando ele consolida o poder, né, ele está lá, o parlamento iraquiano está tendo uma sessão, e ele chega no parlamento lá com os seguranças, né, pede a palavra, diz que, olha, aqui encontrei um complô, inventa, eu não lembro exatamente a didática ali, o passo a passo, mas basicamente ele entra numa sessão do parlamento que estava lotada, pede a palavra, começa a acusar ali um monte de deputado de ser traidor da pátria, do partido, de não sei o quê, e ali dentro mesmo, ele fecha a sessão, executa as pessoas, e todo mundo que ficou, né, meio que se torna um executor também. Se eu não me engano, aí posso estar comendo um pouco de bola, mas ele faz os deputados que não são acusados, né, de traição, matarem os que ele acusou de traição. Então, assim, olha, eu estou acusando o João, mas não estou acusando o Lucas. Então, Lucas, já que você não é acusado, me prova realmente que você está do meu lado, que você não é um traidor como o João, tá aqui a arma e você tem que eliminar o cara. E aí todo mundo ficou preso nessa situação. Então, quem já foi acusado já era eliminado. E quem não foi acusado, agora ficou completamente preso, né, o Saddam Hussein, porque, olha, se o governo cair, agora você vai ser um cara que vai ser preso, você cometeu um assassinato, você agora depende, né, do partido se manter no poder para você também não ter que ficar. E até onde eu sei, eu não conheço essa história aí, eu convido aí os ouvintes a procurarem um pouco mais sobre isso, me corrigirem se eu estou falando alguma groselha aqui, mas, assim, eu acho que era muito uma coisa assim, então que o Calígula serviu de inspiração, vou dizer, né, mas como é que você copta todo mundo, e aí quem sobrou, né, cara, você tá preso agora ao Saddam Hussein, é o que ele fez você fazer, né, então, assim, olha a situação, o que você faria naquele lugar? Se você não mata o cara, você ia ser morto, porque aí, Lucas, então tu não quer matar o João? Então quer dizer que você é apoiador do João, então... Né, se dissesse não, você ia ser, ou as tuas opções eram ou se tornar um assassino ou ser assassinado, né?
uns já estavam ali com a pecha de que iam ser assassinados e não ia ter volta, e os outros que não estavam com essa pecha iam ter que tomar uma atitude que ia comprometer eles para o resto da vida, né? E se eles não tinha meio termo. E aí eu acho que o Calígula fez muito disso. Outra coisa aí, só antes de passar a palavra, que eu queria fazer o ponto, que assim, foi meio chocante, também não consegui abordar muito extensamente no episódio, mas como as pessoas que fizeram as coisas que o Calígula, muitos davam à esposa, ou vou voltar aqui, por exemplo, do Saddam Hussein, né? Muitos que depois não eram radicais, ou não eram, o Saddam Hussein ali não era um cara que via, sei lá, né? Tô sendo bem genérico, mas já tinha o pessoal do Saddam que vamos tomar o poder, é tudo nosso, e quem não pensa como a gente tem que morrer. E tinha, talvez, as pessoas mais moderadas ali, que foram forçadas à situação de ter que assassinar o adversário político ali, que talvez nem fosse adversário. Mas o que eu quero dizer, assim, é que, no caso do Calígula, muitos do que, não sei do caso do Saddam, acredito talvez, mas aí não tenho propriedade para falar, como essas pessoas, eu entendo que, até por uma defesa psicológica, assim, eles abraçavam a causa, né? Então, assim, pegando o exemplo do Saddam Hussein ali, o cara que assassinou, que nem pensava nisso, depois ele virava o cara mais pró-Saddam do mundo, porque até, imagino eu, né, ou esses caras que tinham que dar as filhas, esposa lá para os rituais, iam lá defender veementemente, tinha uns que, de fato, assim, ficou na história como um cara que defendia o Calígula por tudo. E acho que talvez seja a minha visão, né, aqui é uma defesa psicológica. Pô, é mais fácil eu acreditar que, de fato, eu dei minha filha para participar de um ritual divino, que o Calígula é uma figura divina, né, e talvez eu consiga viver com isso, se eu, de fato, acreditar no Calígula, do que eu ter que lidar todo dia com essa coisa de eu ter dado minha filha e ter visto ela ter sido estuprada por 30 pessoas num ritual ali, com todos os outros senadores olhando, e como que aquilo não vai me destruir por dentro. Talvez o único recurso psicológico que sobre seja abraçar a causa, né? Falar, não, de fato, faz mais sentido eu acreditar nessa história do que ir para o confronto. Talvez não visse impossibilidade, né? Mas foi uma coisa que me chocou também, pesquisando ali, quantos dessas pessoas que sofriam na mão do Calígula se tornaram minions do Calígula, assim, talvez seja, não consiga chamar outra palavra, mas os caras que ficaram mais defensores e sofreram desse tipo de perseguição. Aí vou passar aí, vamos seguir a ordem de novo, Germano, João e Lucas, mas queria ouvir de vocês sobre isso, outros exemplos, se tiverem, ou como é que você acha ali que era a ideia, assim, entender um pouco como é que vocês veem a situação e entender um pouco mais a opinião de vocês. Aí, Germano, passo a bola aí para você. Pois é, o Calígula era fora da casinha completamente, né? Eu acho que uma das coisas que começou a irritar muito o povo romano ali, é que ele, segundo uma pesquisa que eu fiz, ele começou a trocar a cabeça como é que se diz, das estátuas, sabe? Começou a trocar as cabeças pela cabeça dele, né? pelo rosto dele, né? De vários, ele mandou todas. Isso, e ele começou e o povo, né, ele começou a se vestir como Deus, diz que até como Vênus ele chegou a se vestir, né? E aí eu acho que o pessoal foi torrando, né? Foi torrando, porque o cara era muito louco, né? Muito louco. Eu, quando era guri, vi o filme, né? Da história do cavalo, que mataram o cavalo, botaram na cama dele, né? Aquela história toda. E eu acho que as pessoas vão mudando aos poucos, sabe, Bruno? As pessoas nem se dão conta que a coisa está mudando, e aí um dia começa uma coisinha pequena, e depois vai aumentando, e as pessoas vão se acostumando. Você, que nem o sapo, né, na panela de fervura, né? Então vai indo e tal, e aí no outro dia tem mais uma coisa, e aí tá bom, e aí vai, né? E a coisa vai evoluindo até que chega um ponto de saturação. Acho que o Calígula,
Ele foi pouco tempo imperador, né? Acho que não muitos anos. 4 anos. 4 anos, né? Mas nesses 4 anos o homem estradulou, né? Tu vê que a gente está 2.000 anos depois falando dele, né? 4 anos só. É uma história incrível dele. Você chegou a ver o filme? Eu tentei procurar até para o episódio. Eu lembro ouvindo o Mike Duncan, né, que tem um podcast lá, History of Rome, que foi, de certa forma, a inspiração para o meu. Mas eu lembro que ele fez um ponto que o filme, apesar de muito trash, assim, era, de certa forma, fiel à história e às coisas. Eu procurei, eu não vi o filme. Eu vi o filme, sei lá, 40 anos atrás, né? Mais. Então não me lembro direito, mas eu me lembro da cena do cavalo, né? Era um cavalo branco que largaram a cabeça do cavalo na cama dele. O cavalo esse que ele tinha, ele adorava o cavalo. Né? E pegar um gancho do cavalo aí que eu falei um pouco, né? Mas ele construiu um palácio para esse cavalo. Esse cavalo tinha escravos que só trabalhavam para o cavalo. Então, assim, o cavalo participava de cerimônias, às vezes, aí, que ele levava como se fosse um participante de honra. Mas, assim, para mim, no grande teatro das coisas, eu quis deixar um pouco de fora ali, talvez eu falei um pouco, mas se não me engano, acho que era Incitatus o nome do cavalo, eu não lembro de cabeça. Incitatus, Também foi, assim, para mim um tapa na cara. Eu já sabia do cavalo, que ele queria ter falado do cavalo que era cônsul e tal, mas que ele tinha palácio para o cavalo tinha escravos só para ele, era uma coisa que... Mas a história tá cheia de imperadores biruta, né? Muito. Acho que quando sobe para a cabeça, né? Tem caras que não conseguem, né, lidar com o sucesso, vamos chamar assim, né? Olha, até por isso... A gente vê isso até em políticos, jogadores de futebol, sei lá, né? Tem tantos exemplos disso, né? O sucesso atrapalha a cabeça das pessoas. Com certeza, até por isso, depois eu quero pegar um gancho aí, vou passar mais para a gente falar um pouco dessa questão de sucessão e de esses regimes dinásticos, como é difícil ter uma sequência boa, mesmo que a gente tenha ótimos imperadores, né? Mas essa questão hereditária, muitas vezes acaba sendo uma bomba. Mas vou comentar sobre o Calígula e as peripécias. Eu estava tentando lembrar quando tinha sido a primeira vez que eu tinha lido alguma coisa sobre Calígula, e eu lembrei que foi em um livro chamado Os Mais Perversos da Humanidade. Aí aqui a gente consegue entender exatamente em que grupo que esse cara foi encaixado, para a gente conseguir entender o nível de loucura, mas de maldade que esse cara era capaz de fazer. Né? Mas a impressão que eu tinha até então era isso que o Bruno comentou, de serem coisas aleatórias à medida que ele acordava de manhã e falava, pô, hoje eu vou pegar a mulher do fulano, e ele ia lá, mas não, tinha um método para executar isso, tinha um objetivo final, e o que eu acho mais engraçado, ouvindo o podcast e a gente ouvindo uma história de 2.000 anos atrás, que a gente só percebe que a humanidade ela não aprende com os próprios erros, ela costuma pegar o que aconteceu 2.000 anos atrás, mudar um pouco a cara e cometer o mesmo erro hoje, ou usar as mesmas táticas de perpetuação no poder. Acho que a gente, antes de entrar nisso, acho que o que vocês estavam falando do status, né? Acho que é a história que as pessoas que não se envolvem tanto em mitologia romana, é a principal história que todo mundo conhece. Calígula nomeou o seu cavalo como cônsul, e no final a única história que a maioria das pessoas conhecem é a única que é mito, né? As que são verdadeiras, acho que acabam nem extrapolando. Acho que é interessante esse ponto também. Mas o que eu estava comentando da gente ver a humanidade andando em círculos, acho que
essa estratégia que o Calígula tem de cooptar as pessoas a se tornarem cúmplices dele, para solidificar ele no poder, uma vez que se eu cair, você cometeu atrocidades, você vai cair junto comigo, como o Bruno comentou, é mesmo que o Saddam aplicou. A gente, aqui do nosso lado, a gente está vendo por que é tão difícil derrubar o regime da Venezuela, Nicolás Maduro. Todo o alto escalão do exército dele é envolvido com tráfico de drogas junto com ele, envolvido com várias atrocidades junto com ele. Então não é simplesmente, vamos derrubar esse cara aqui e assume fulano. Não, todo mundo tem a pagar, então eu vou trazendo todo mundo para esse mesmo pote, né? E a partir do momento que eu tenho esse cara que é o extremista-chefe, e eu tenho os caras que incentivam esse cara, eles concordam com aquilo, é uma minoria, mas se não me engano, no Skin the Game, que o Nassim Taleb comenta que uma minoria inflexível, ela tende a prevalecer sempre contra uma maioria flexível. Porque a grande maioria, eu não quero comprar essa briga, deixa, vamos ver até onde vai. E essa grande maioria flexível vai sendo levada a esse buraco até que no momento tá todo mundo ali junto. E aí, a gente tem vários exemplos na história dessa minoria inflexível que impôs a sua vontade. Segunda Guerra Mundial, é isso aí, é uma minoria que fez um país inteiro virar um bando de assassinos. Então, e aí, acho que se a gente olhar hoje em dia em volta do mundo, a gente consegue encontrar vários casos de uma minoria inflexível que impõe a sua vontade em onde quer que chegue, né? Então, acho que é interessante esse lado da gente entender que tudo que a gente viu lá atrás, se a gente olhar o nosso entorno, a gente consegue ver isso se repetindo da mesma forma. Só antes de passar para o Lucas aí, fazer um comentário em cima, né, que o Mark Twain, um escritor americano, ele tinha uma frase interessante que tem esse papo da história se repete, né? Ele disse que a história não se repete, mas que ela rima bastante. Eu achava muito genial essa frase, né? Porque a gente vai, de certa forma, não que repita igual, mas é bem parecido, né? A gente não realmente não aprende com os erros da história. Tinha também outra frase que a história se repete primeiro como não sei o quê, depois como tragédia, esqueci de quem era, mas reforçando aí o ponto, que é difícil a gente aprender com os erros, e por isso eu acho tão importante o estudo da história e de outras coisas, porque ajuda a você entender onde a gente chegou e que não tem nada novo no sol, né? É de novo a gente vivendo, de certa forma, a repetição dos nossos ciclos. Tem eu também agora esqueci, mas uma frase famosa de um francês ali, famoso do iluminismo também, agora tô todo no genérico aqui que eu não lembro exatamente, mas que quando estava no iluminismo francês, estava sendo a Idade Média, eles achavam que era, né, agora a gente é o centro de tudo, agora a gente está evoluindo a humanidade, não sei o quê. E aí, assim, por acaso, né, uma das ciências que estava em voga na época ali era a arqueologia, até porque Napoleão chegou no Egito, assim, era uma construção, mas... E aí na França ali encontram uma caverna que tinha pinturas rupestres, assim, mas um nível absurdo, ainda existe, são pinturas de mais de 20 mil anos, esqueci o nome da caverna, depois eu tento deixar nos comentários, mas que era uma pintura, assim, fantástica, não aquela pintura rupestre que a gente imagina, de um desenho, era um cavalo, uma coisa, e o cara fala, a gente não inventou nada, assim, sabe? Porque a gente tá achando que, olha, o iluminismo, né, nas artes, e olha só como a gente tá... E aí parece que estava chegando no supra-sumo da humanidade, e eles veem que não, sociedades, né, coletoras ali, ainda meio nômades, os caras já vaziam arte, assim, e ele fala, tem uma frase que ele fala, né, a gente não inventou nada, que eu achei muito... legal também, assim. Digo pro bom e pro ruim, aqui acho que é mais um exemplo de pro bom, né, mas quando a França aí estava achando que estava no auge e os caras encontram pinturas e mostrando que já tinha uma arte elevada ali antes de ter sociedade estabelecida, então só um adendo aí pro João. Lucas, vou passar aí, volta pro Calígula e fecha o meu microfone. Uma coisa que eu não conseguia parar de pensar
enquanto eu estava escutando o podcast sobre o Calígula, que, né, o porquê que, pelo menos as primeiras seasons de temporadas de Game of Thrones foi tão boa, porque eles conseguem trazer também uma das coisas que eles fazem é que tem lá o John Bolton que está fazendo justamente esse tipo de tortura psicológica, de transformar o cara literalmente num casco vazio, assim, de conseguir extrair a alma da pessoa na tortura mental, psicológica, e pegava a irmã do cara, né? Tipo, exatamente, toda hora eu falava assim, nossa, lembro disso do Game of Thrones. Ai, nossa, lembro disso também. Eles devem de ter usado, talvez, o Calígula como uma inspiração para criar esse personagem ou não, mas eu lembro até que vai criando esse crescendo assim no arco da história desse cara e eu não lembro que temporada foi, acho que foi a 5 ou a 6, quando ele estupra lá a Sansa Stark na frente do cara que ele tá trazendo. Algumas pessoas falam, meu, não consigo mais nem assistir a série, e foi, né, e você sabe que tudo aquilo é de mentira. Então quando você tá escutando tudo isso de novo, eu falo, nossa, cara, foi daí que eles trouxeram essas ideias que fez gente parar de assistir televisão quando era o fictício. Imagina quem estava passando por isso na realidade ali, né? Que tristeza de estar vendo isso, cometendo isso, vivenciando isso, e achei muito interessante a sua analogia agora de como quem está em volta, porque eu também, toda hora eu ficava pensando assim, cara, como que tanta gente se torna conivente com o que está acontecendo? Porque não vem um cara e fala, meu, não vai dar mais pra esse cara ficar estuprando a filha de todo mundo, vou passar a espada nesse desgraçado aí, já era. Talvez eu morra, talvez eu não morra, mas todo dia vai ter que ter essa palhaçada aí. Alguém, como que demora ainda 4 anos, se tu for pensar aí, depois de tudo que tu falou, já é incrível de o quanto durou, né? Durou até demais. E agora, parando de puxar por tão ruins, né? Mas o último gancho da coisa ruim, eu adorei a análise que você faz usando com o Saddam Hussein, é uma explicação de como que todo mundo que está em volta continua fazendo isso, porque você faz ele se juntar contigo e cria meio que uma síndrome de Estocolmo das pessoas que tu nem sequestrou, mas tu trouxe para teu pensamento ali, para o teu governo, se tornou meio que um aliado, né? Se esse cara fez eu comer a filha do cara, eu não posso agora ou estuprar a mulher do cara, ou fazer animais estuprarem os filhos do cara. Agora, se eu matar o cara porque eu não aguento mais fazer isso, o que os outros vão fazer comigo? Porque eu estava ali também participando disso, tinha que rir, tinha que pelo menos fingir estar se deleitando com o que está vendo ali. Então, é mais do que uma síndrome de Estocolmo, mas também as pessoas que estão ali só conseguem se manter porque é isso, né? Não só a mente de quem está sofrendo ali está sendo esvaziada e você está criando aquele personagem que eu assisti em inglês. Como é que era o nome desse personagem em português aí, quem assistiu Game of Thrones, que chamava Rick? Ele, né, o cara fala assim, seu nome, eu nem lembro o nome dele. Rick é fedorento. Eu não sei como que ficou a tradução também, mas seria, eu acho que deve ter sido como fedidão, fedorento, alguma coisa assim. Ele tinha um nome tipo James, sei lá, e aí o cara fala, teu nome não é mais James, teu nome é fedorento. Aí, e como que ele depois se torna o cara que vai lá fazer a barba do cara, com a navalha, tipo, é um negócio bizarro. Me ajudou um pouco a entender isso de tipo a síndrome de Estocolmo, que é como o cara que está sequestrado começa a gostar do sequestrador, de certo que é um método de defesa mental e psicológica aí que você começa a achar que faz sentido isso.
mas eu não lembro se talvez... Quando foi, Bruno, a primeira vez que você ouviu sobre Calígula? Que eu lembro de ter ouvido a primeira vez com você brincando no prédio. Que alguém estava fazendo alguma brincadeira lá, e alguém falou assim, se tu continuar falando besteira, eu vou te dar um Calígula. Aí a gente falou, Calígula? O que é isso? É quando dois caras seguram tua perna e a gente corre contra um pilar, pra tu bater o saco no pilar do prédio. Brincadeiras sadias dos anos 90, né? Era Malha, era Calígula, Corredor Polonês, Nescau, lembra do Nescau? Aí, Mas assim, eu não lembro quando foi a primeira vez que eu ouvi do Calígula. Não sei, acho que é uma figura que está no imaginário popular, eu não consigo trazer uma referência assim, quando foi a primeira vez. O que eu fui mais a fundo é já mais velho, assim, um pouco, mas realmente não lembro dessa primeira vez, né? Mas acho que o Calígula, até pelo fato do filme existir, né? Que foi... É difícil esse filme, cara, desapareceu, acho que foi cancelado mesmo. Mas antigamente mostrava, né? Passava na sessão da tarde, aí, modo de dizer, um tela quente. Mas não lembro, Quer falar mais alguma coisa, Lucas? Posso pegar um gancho aí do... Não, vamos pro próximo aí. Assim, não, eu ainda vou continuar no Calígula, assim, mas assim, tudo que é escrito, principalmente antigo, que chega, é muito em cima do que aconteceu com a elite, né? Então, assim, a gente vê o Calígula destratando o Senado e tal. Eu estava tentando achar coisas de... O Calígula como povo, né? Vamos o povão, como é que o povão via ele? Aí, assim, é fato que tem muito pouca informação, né? O povão não entra na história ali quando o pessoal está escrevendo, a não ser de uma forma muito genérica. Então, assim, não tenho uma convicção de como era, mas o que me deu a impressão é que o povo gostava do Calígula. E ele fazia essas barbaridades com essa galera, né? Às vezes, isso aqui é impressão, tá? Porque não tem mesmo muito relato dizendo, olha, o povo, não sei o quê, mas assim, ele fazia festa, então assim, já era uma coisa normal, por exemplo, o gladiador, essas coisas acontecerem, né? Então, violência como espetáculo já era uma coisa de Roma. E quando o Calígula começa a tornar essa humilhação dos senadores uma coisa pública, né? Até sinto no episódio ali que ele põe um cara que é Crasso, né? Da família Crasso, para dançar pelado, cantando poesia na frente de todo mundo. Eu, de certa forma, assim, a impressão que eu tenho, eu não sei se é o fato, mas é que o povo gostava, e para eles devia ser até, de certa forma, uma lavagem de alma, né? O Crasso, aí quem não lembra a história, lá do Triunvirato, não esse cara que nasceu, né, mas o descendente dele, que era o homem mais rico de Roma, e como ele ficou rico, né, e durante as proscrições do Sula, foi quando ele fez a maior parte da fortuna, até botando os nomes na proscrição para pegar as propriedades. Depois ele criou um corpo de bombeiro privado, enquanto as casas pegavam fogo, ele ia lá oferecer uma michanga para apagar o fogo e comprar a propriedade. E, assim, a minha percepção é que talvez muitas pessoas odiassem os Crassos, né? E visse o imperador humilhando aquilo como uma lavagem de alma, fazer uma analogia bestas aqui para os nossos tempos, né? Mas todo mundo que era antipetista quando o Lula foi preso e estava, cara, lavei minha alma, ou sei lá, quem é anti-bolsonarista está vendo o Bolsonaro ser condenado agora e de certa forma vê a alma lavada ali. A minha percepção é que talvez, né, isso aí também, de novo, as fontes não dão isso e não consegui achar nada muito relevante que... Então, uma fonte séria, firme, que realmente confirme, mas assim, a impressão que me dá é que tinha muita gente achando legal o Calígula humilhar a elite, principalmente porque se sentia roubado e deixado para trás por essa elite. E muitas vezes, né? Desde o Augusto ali, que quando ele vai tomar o poder ou não, isso tem bastante nas fontes, né? Que o povão queria que o Augusto acabasse com a fachada ali, assumisse o poder absoluto, né? Codificasse aquilo. O Augusto nunca quis quebrar a fachada da República, né? Por mais que ele tenha transformado o Império, ele fazia. E ali as fontes são claras, que o povão
não queria fachada porra nenhuma, queria o Augusto no poder mesmo, queria ele um absolutista, e assim foi o Augusto e a sua sabedoria. Eu acho que o Augusto é um cara muito sábio, né, que não, por mais que ele tenha destruído as instituições, ele ainda falou, não, as instituições são muito importantes, e ele fez a fachada, né. Então eu baseio mais minha opinião que o Calígula, né, que o povão gostava do Calígula, lendo as fontes do povão, né, se referindo ao Augusto ali. Então é mais daí que eu tiro minha conclusão. Mas, assim, o povão mesmo via na elite, ainda mais a elite, né, Optimate, assim, mais, né, tinha os populares, Optimate, na época, assim, agora não estamos mais nisso porque os populares ganharam e tudo, mas o que eu quero dizer, assim, da estrutura de poder, e eu acho que talvez, isso aqui é uma conclusão, uma inferência lendo, não tem nenhuma fonte indicando isso, né, mas talvez até a permanência do Calígula demorar tanto, seja ter um apoio popular forte, que talvez, a minha impressão, né, que essas sessões de humilhação de senadores para a população devia ser um espetáculo. Imagine para eles que alguém que odiasse o Crasso e vê o Crasso meio que se humilhando ali, ou outras famílias super tradicionais lutando como gladiador. Eu acho que era um bônus a mais ali. Imagine de novo, né? Se você é um anti-lulista, coloca o Lula no UFC para brigar com o cara, olha que legal ver ele apanhando, e muita gente que considera ele um super ladrão, não sei o que, vai lá achar aquilo super legal e apoiar, ou, né, inverte o jogo aí, coloca o Bolsonaro para quem não gosta dele. Também tem acho, até o gancho do Kirk aí, que o Lucas também trouxe, acho que não quero entrar muito nesse assunto no episódio bônus, mas que você vê várias pessoas comemorando a morte do cara, que é uma tragédia, independente se você concorda com ele ou não. Eu acho um absurdo comemorar morte, mas você vê, né? Então, assim, eu imagino, e aqui de novo é uma inferência, que o povão devia, no mínimo, de alguma forma, dar um suporte ali para o Calígula e curtir, né? Tem indícios nessa direção, até nas fontes ali que falam do Calígula, mas realmente não achei nada conclusivo. Mas eu acho que é parte da explicação porque ele dura tanto, né? Vou dar mais um spoilerzinho aqui para os próximos episódios, não sei se vai ser o próximo mesmo, né? Mas não tem spoiler para a história de 2000 anos atrás. Mas é o quanto o Calígula também inculcava na cabeça das pessoas essa questão de divindade, e ele também fazia um terror psicológico nisso, de novo, que eu achei muita genialidade, né? E por que demorou 4 anos? Uma das razões é que ele ameaçava as pessoas no pós-vida, né? Ele falava, vocês acham que podem, né? Ele achava e agia como um deus na Terra, e ele também falava, olha, eu sou um deus, pode me dar uma espadada aqui, um dia você morre, eu vou estar lá, do lado de Zeus, do lado de não sei quem, que ele falava que era irmão de não sei quem, ele esqueci agora as divindades ali, como é que ele se relacionava com elas, ele dizia que se relacionava dessa forma, sou irmão desse, sou não sei o que daquilo. Então ele tinha uma construção religiosa sobre o que era ele, e ele inculcava esse medo das pessoas que não tinham o pós. Ele, como divindade, ia estar lá. E aí, cara, se na Terra ele já tinha esse poder, onde ele tinha sido deixado aqui e era mais limitado, nos céus aí, meu amigo, né, no céu, não sei lá como é que era, seria pior ainda. Então isso era uma das razões. Até quando derem fim nele, que vai ser um cara que também não aguenta mais, senador e um legionário lá que não aguentam mais, mas uma vez que eles matam o cara, eles se escondem, eles ficam lá desesperados, ficam tendo crises psicológicas, achando que né, tipo, eles ainda estavam presos que o Calígula era uma divindade. Então o cara conseguiu entrar na mente dessa forma, né? Então mesmo quando matam ele, assim, os caras ficam escondidos, desesperados um tempo, e depois ainda tem essa questão de, puta, tá, aqui na Terra a gente se livrou, mas e depois? Né? O quanto a gente vai pagar por isso no pós-vida? Então é meio surreal, né? E de novo aqui mostra um pouco dessa genialidade do mal dele, cara, e como ele soube se preservar, né, criando esse medo até do pós-vida do pessoal, né? Eu acho que uma das razões dele ter
não passar, ninguém passar a faca nele antes, no começo, né? Acho que primeiro escalonar, e que nem acho que o Germano pontuou, né? Você vai indo pouco a pouco. Então, quando você já aceitou em fazer um comentário inapropriado da sua filha, pô, tua filha tá uma delícia. Pô, no começo você fala, cara, isso aqui eu consigo lidar, né? Depois ele vai lá dar uma apertadinha, não sei, bom, aí você, não dá. Depois tá falando para estudar, então assim, é um processo, entendeu? E acho que é uma conjunção de que eu imagino que existia, e essa questão que está nas fontes, né, desse medo do divino, mesmo do pós-vida ali, que o Calígula, como divindade, já está te esperando do outro lado. E quem fez mal contra ele já está muito pior. Então, a genialidade dele de não só colocar o medo na terra, mas o pós-vida, eu fiquei, caraca, meu, que cara, de certa forma, genial, assim, né? E uma coisa, de novo, que eu também, ele conseguiu colocar esse medo em pessoas muito esclarecidas, né? Uma coisa é você chegar, assim, não é desmerecer ninguém, mas você pega uma criança, vou para uma coisa assim, e contar a história do Papai Noel, é muito mais fácil a criança acreditar no Papai Noel. Ela acredita no Papai Noel, né? Ela tem uma inocência, ela tem... Agora você chega, né, para um professor de Harvard que quer contar a história do Papai Noel, cara, é mais difícil ele acreditar na história do Papai Noel. E assim, lógico, dando aqui uma analogia besta, né, mas ele conseguia fazer os professores de Harvard acreditarem, porque ele tinha ferramentas para isso também, né, como tortura, como tudo, mas de certa forma, para mim, foi muito choque, porque o cara ser muito novo e ele conseguir entrar na mente das pessoas dessa forma, de pessoas esclarecidas, de dinastias também que se viam relacionadas a deuses, a reis, lá desde a fundação de Roma, e é uma genialidade do mal que realmente estava muito fora das minhas expectativas do que eu acharia do Calígula ali. Gostaria de fazer uma contribuição, por favor. Eu gostaria. Tem um trabalho da National Geographic, tá, sobre o Calígula, tá, que o nome seria Calígula Louco, simplesmente não sei o que, tal, que é de um historiador, acho que é inglês, Barrett, que ele traça algumas dúvidas, né, sobre a história do Calígula que a gente conhece. Pois ele acha, por exemplo, ele sugere que esses historiadores, né, que eu não me lembro o nome deles agora, Sulético, né, bom, tem Suetônio. Dois, Dião, né, Dião, Suetônio, né, que esses caras, eles eram assim como se fosse tabloides da época, sabe, assim, não, são sempre caras em busca de um furo, de um, entendeu, e que o historiador mesmo que fez o relato, essa parte do Calígula foi rasgada, foi perdida, que é o Tácito, né? E que eu tinha achado interessante o que era mesmo. Era alguma... bom, agora me fugiu. Mas ele bota uma certa, como é que eu vou dizer... dúvida ali sobre... Hein? Tu leu esse... Uma certa dúvida? Não, sim, uma certa dúvida, né, e tal, que não era tanto, assim, que era mais, sim. Como assim que dissesse, fizeram tudo isso póstumamente para justificar, tirar o cara que era doidão mesmo, sabe, mas que, como tu dissesse, burro não era, né, e eu acho que a parte econômica sempre é o que acaba com um governo, é a parte econômica, né. Não sei se eu acho que a parte econômica começou a dar errado, né? Ele gastou mais do que podia. E eu não sei se eu estou com áudio de vocês agora. Enfim, eu acho que sempre tem... Ah, tá, me lembrei o que ele falou. Que o homem adora vilões. Entendeu? E que a gente fala sobre ele até hoje por causa disso, que o homem adora um vilão. Eu acho também que realmente é construído essa imagem pelos... Até eu comento isso, né? O Tácito, como historiador, é considerado romano ali a fonte mais fiel, né? E o Suetônio, que é onde tem os relatos mais completos aqui que sobraram, chegaram para a gente, é considerado o maior, eu aumento, mas não invento, né? O maior
fofoqueiro, o maior tabloide, vou chamar assim. Então, existem outras fontes que escreveram sobre ele, como o Cassudian, fontes da época como o Sêneca, que são contemporâneos. Então, assim, não é só também escrita pós, né? Que nem o Suetônio não é contemporâneo dele, se eu não me engano, vai ser mais de 100 anos depois que ele está escrevendo. E o Tácito, que é considerado ali o escritor mais fiel, ele também é o que o Germano falou. Ele tem muito pouco sobre Calígula, apesar dele ter escrito a gente não recuperou os livros do Tácito que tem essas passagens, tem pedaços, mas não tem as passagens completas, então não é uma boa fonte ali por ter sido perdido, né? A fonte mais considerada melhor pelos historiadores, que é o Tácito. E o Suetônio é sim considerado mais fofoqueiro, mais aumento, mas não invento. Então é difícil saber o que chegou, né? E de novo, a gente está elite querendo apagar. No Suetônio ele já está numa outra dinastia, então como é que você legitimiza uma nova dinastia, né? Falando mal da outra, por que os Julianos acabaram, né? Os Júlios Cláudios acabaram, olha como eles eram degenerados, olha como eles eram problemáticos, olha que não sei o quê, que bom que chegou a minha dinastia agora que restaurou Roma. Então tem um pouco disso, né? Então é difícil a gente saber o quão fidedigna as informações, porque quem escreve sobre o Calígula tinha, de fato, interesse em acabar com a imagem dele, seja porque foi perseguido de alguma forma, o Sêneca, não lembro se ele foi perseguido diretamente pelo Calígula, mas ele foi pelo Tibério, então, assim, ele não tinha nenhuma simpatia pelos Júlio-Claudianos, entendeu? Então, lógico que isso fere um pouco, né, o que chega pra gente. Mas imagino também que não seja tudo mentira, né? Que ele foi um ótimo imperador e aí as fontes acabaram com ele e ele morreu em 4 anos. Por quê? Porque, de fato, ele morreu em 4 anos, né? Tem coisas que arqueologicamente você consegue chegar. Olha, o cara chega no poder, tem um monte de moeda aqui nesse ano, até esse ano, com a cara do Calígula. Chega no outro ano, tá com a cara de outro imperador. Então você consegue falar, faz sentido que ele governou esse tempo, que ele, né, tem outros documentos que você cruza, que você consegue ter certeza, por exemplo, que ele realmente governou 4 anos. Como foram isso? Eu até cito ali também, né, tem relatos de outras fontes, de corpos diplomáticos que escrevem sobre Roma chocado com o estado dos senadores serem um monte de vaso vazio, um monte de Rick ali do Game of Thrones, né, pessoas que já tá lá zumbi, que esses dignatários presenciaram sessões de humilhações também, não descreve ali na riqueza de detalhes, né, o que tem essas fontes, não dizendo o que viram do Calígula fazer, mas como eles estão chocados que a elite romana parece escravo, parece vaso, né, eles imaginavam que ia encontrar lá os maiores políticos, filósofos, chega lá, é todo mundo aterrorizado com um moleque de 20 anos barbarizando e todo o Senado, todo mundo não tem nenhuma voz contra, nada, né? Então, assim, esse tipo de coisa leva a crer que aconteceu coisa muito bizarra ali, né? Mas não dá para saber o quanto de fato é aquilo que a gente está lendo é verdade ou é só uma campanha de difamação acontecendo depois. Comentários aí, pessoal? Senão depois eu queria entrar num próximo tema aí. Mas... Eu tava dando uma pesquisada aqui, ó. Eu não sei, eu tenho um filme no YouTube que tem 1h46. Eu tenho tentar chegar lá, comentário, é uns indianos falando por cima de umas imagens. Entrei nos 10 desses tentando achar aí, é tudo. Aí são fotos assim que vai pegar de pedaço, pelo menos os que eu achei, né? E aí o pessoal comentando por cima. O filme é de 79, eu devo ter visto em 80, 81, sei lá, que no Brasil naquela época chegava bem atrasado as coisas, né? Eu tinha 20 e poucos anos, né? 22 anos, nem me lembro mais direito do filme.
Então fica a dica aí para os ouvintes, se alguém tiver um link do filme do Calígula que funcione, divide com a gente aqui, porque eu queria ver esse filme, estou bem interessado. De repente teve pouco interesse hoje, né? Não, parece A que gente foi, tem mais de interesse certa por forma, história, né? censurado Só pelo mesmo. fato de ser uma coisa esdrúxula, né? Eu encontrei aqui, parece que na Apple TV tem para alugar. Esse de 79. Opa, já achamos uma fonte aí. Pessoal, se alguém quiser mais comentar, senão vou virar o gancho aqui. Ainda é meio dentro da história, mas é o próximo assunto que eu queria tocar com vocês aí rapidamente. Essa questão de dinastia, né? Uma coisa que eu vejo, né, que assim, acompanhando aqui o período, né, o quanto o Augusto, uma vez que assume o poder, ele já está preocupado, né, de como passar o poder, consolidar essa dinastia dele, de ter herdeiros e consolidar o império como algo hereditário, né, que Roma, até antes do Augusto, era, né, 2 cônsules por ano, tal, não tinha essa figura do primeiro cidadão, do príncipe, né, que de fato era o imperador, e não era esse nome que chamavam, mas já tinha transformado o Estado. A gente viu assim, o Augusto, para mim, cara, um cara completamente fora de série, mas você vê que na transição do poder ali o Tibério começa bem, mas já termina muito mal, e do Tibério para o Calígula, então, né, a gente já vê que azedou completamente. Então, assim, qual que é o ponto, né? Um governo absolutista na mão de um cara iluminado como o Augusto e como teremos outros no Império Romano, que a gente vai ver mais para frente, né? Não é só decadência, vão ter outros imperadores bons que vão chegar, mas como vira assim, né? Como é preocupante essa coisa hereditária, por mais que você tenha o melhor imperador que você pode ter pedido a Deus, logo na sequência, às vezes, já vem o demônio, né? Já vem um Calígula ou coisas parecidas. E aí, eu vou puxar aqui um gancho dos Antoninos. A ideia não é entrar na dinastia dos Antoninos, né? Que vai ter a dinastia dos Antoninos ali, acho que, se eu não me engano, é a 3ª dinastia de Roma, e é onde Roma vai ascender ao ponto mais alto do Império, assim, né? Onde Roma, como Império, né? É a fase mais onde a extensão do Império Romano é maior, é a fase onde a estabilidade do Império Romano é maior, é a fase, né, do auge, o apogeu do Império Romano é os Antoninos, e principalmente porque eles foram 5 bons imperadores, no sentido de ter uma sequência de 5 imperadores, um passando a bola para o outro, e eles sendo bons, né? Assim, passar de um ótimo líder para outro ótimo líder, de um ótimo líder 5 vezes seguidas, isso não tem outro, pelo menos no Império Romano ali, outra sequência dessa de... É difícil ter sequência de 2 imperadores bons, é muito difícil, a gente vai acompanhar aí ao longo das coisas, mas 5 imperadores bons foi realmente uma exceção ali, o caso dos Antoninos. E aqui eu vou dizer a minha concepção do porquê, e porquê que depois do 5º deu errado também, né? Os Antoninos, eles, quando chegam ao poder, aí você, né, sempre que tem uma troca de dinastia, é o caos. Então, depois que eles assumem, não vou entrar muito nos detalhes aqui, e também nem estou preparado para entrar nesses detalhes. Mas o que o diferenciou os Antoninos de conseguir ter uma sequência tão boa? Eles não passavam o poder para o filho biológico, não passaram, né? Até chegar no Marco Aurélio, que passou e aí deu ruim, aí acabou a sequência e começa o fim da dinastia. Mas o Nerva, Antônio Pai, o Marco Aurélio, esqueci a sequência de todos, mas os Antoninos, né, eles chegam ao poder depois de muito caos, né? O cara, acho que é o Nerva, o primeiro, se não me engano, ele já assume o poder velho, e aí é o Trajano o segundo, né? E aí
uma das primeiras atitudes que ele faz quando tomar o poder ali logo no começo é estabelecer quem vai ser o próximo, né? Que aí era, beleza, teve um monte de guerra civil, porque troca uma dinastia, tá todo mundo tentando tomar o poder, né? E aí um assume, fica um tempo, morre, assassinado, não sei o quê. Aí quando o Nerva realmente assume, fica ali, beleza, mas o cara é velho, né? Ele é uma figura pacificadora de Roma ali, consegue pacificar, mas aí já o pessoal já fala, e aí, mas tu tá velho, vai morrer. E aí ele traz o Trajano, que não tinha nenhuma relação com ele, né? Só que era o general que tinha conquistado a Dácia ali, que tinha realmente mostrado muito talento como governador, como militar, era alguém que, de novo, também subiu na vida ali, sem ser alguém que nasceu na nobreza. Então, ele adota o Trajano acho que adota o Adriano, se eu não me engano, eu não lembro exatamente a sequência dos 5 bons imperadores, mas o que foi comum entre eles é que todos passaram o poder, não porque não tivessem filhos biológicos, tá? Muitos tinham, mas escolhiam, o Nerva, se não me engano, ele era muito velho, não sei se ele tinha filho, acho que ele não, mas assim, depois o pessoal ia tendo, só que qual que era a sequência deles, né? Eles pegavam para adotar alguém que já tinha por mérito, vou chamar assim, então é alguém que já era uma personalidade no Império, porque ou venceu grandes guerras, ou tinha feito feitos impressionantes ali, e eles tinham a preocupação de não pegar alguém que o que eles chamavam lá de nasceu no púrpura, né, que nasceu na realeza, que foi criado como realeza, que era, então, aí nessa sequência, tem gente que tem filho biológico, filho do imperador, lógico, é criado num ambiente completamente fora da realidade, em termos de, né, privilégio, gente puxando o saco, e noção de realidade, né, nunca teve que passar uma fome, lutar uma guerra mesmo, então, eles, até chegar no Marco Aurélio, que passa para o filho biológico, e aí o Marco Aurélio passa para o Cômodo, né, que é o imperador do primeiro filme do Gladiador, lá, que quem lembra do filme do Gladiador, é aquele imperador que lutava lá como gladiador, que é o escândalo, esse é o filho do Marco Aurélio, que é o último bom imperador, e ele passou para o biológico, e o filho já mostrava que era um imbecil, mas ele achou que, não, eu deixei um bom exemplo para o meu filho, ele vai amadurecer, e quis deixar, né, e aí acaba os 5 bons imperadores e a dinastia dos Antoninos vai para o vinagre, e o Marco Aurélio, que é um imperador fantástico, fez coisas fantásticas, é o rei filósofo, pegou Roma numa situação complicada, defendeu Roma em situações complicadíssimas, mas quis deixar para o filho biológico e acabou. E aí eu acho, assim, uma sabedoria muito legal, né, dos Antoninos, de entender que alguém que nasceu no privilégio extremo não tem a menor noção de como as coisas são e as implicações das coisas que eles fazem são. Ele vive num mundo completamente fora da realidade do cidadão comum, né? E as pessoas que subiram na vida através de mérito puro, que foi as questões das adoções dos Antoninos ali, teve alguns que saíram do nada mesmo, era plebeu de província na puta que pariu, e só chegou onde chegou por mérito total. E eu acho isso, acho assim, né, é uma lição muito legal da história, que para mim traz 2 lições aqui, né, a problemática de uma dinastia e a problemática, né, de nascer no poder, que quanto você se desconecta da realidade se você vive num mundo completamente fora da realidade, né? Depois eu vou entrar também, por exemplo, no Calígula agora, quando ele acha que é Deus, que tudo, que a gente viu, mas assim, você vê que ele não é bobinho não, porque ele vai falar, não, agora eu vou para as conquistas militares do Calígula, vocês vão ver a vergonha que é, e etc, né, que ele é tudo montado para ele ser campeão, tipo, não tem conquista nenhuma, não tem guerra nenhuma, ele basicamente ali vai fazer teatro, fingir que está combatendo os outros para voltar com supostas conquistas, que não são conquistas nenhumas, mas
O que eu quero dizer, um cara totalmente despreparado, entendeu? Ele achava que era Deus, que a palavra dele na terra valia tudo, só que quando ele é colocado num desafio, aí ele pega, pica a mula, finge que, né, não vai ter capacidade nenhuma de lidar com um desafio sério, né? Mesmo assim, ele vai lá cantar vitória, dizer que ganhou, e quem dizer que não ganhou, né, sofra as consequências. Mas, e o quanto os antoninos foram espertos disso, né, de trazer as pessoas que já tinham toda essa bagagem, que não nasceram no poder, que por mérito conseguiram subir dentro do império e lidando com situações extremamente adversas, e o quanto isso refletiu positivamente em Roma, trazendo assim o seu apogeu absurdo, né, com a idade dos antoninos ali. Aí, fecho aqui meu comentário, eu passo a bola aí para vocês, quero ver se vocês já conheciam um pouco dos antoninos, o que vocês têm outros, como posso dizer assim, outros exemplos de dinastia que dá errado, ou uma sequência boa dinástica aí que a gente pode falar, que maravilha, tá vendo? Então, passo a bola aí para vocês. Vou abrir para o Germano também, só para a gente seguir nossa sequência aqui, mas sintam-se à vontade aí. Eu me lembro quando eu era guri, ia almoçar às vezes na casa de um amigo, de um colega de colégio que era muito rico, né? E a mãe dele dizia assim para mim: Rua, o negócio é o seguinte, avô rico, filho nobre, neto pobre. E isso aí perdura até hoje, né? Passar para filhos, olha a sucessão das empresas, né? É difícil, né? Como é difícil o sucessor ter o mesmo engajamento, vamos usar uma palavra que tu usa bastante, né? O engajamento é toda uma dificuldade, né? De ter o mesmo objetivo dos pais, né? Essa sucessão do Antonino ali, do Cômodos, né? Que a gente vê pelo filme do Gladiador, né? Que talvez não seja, vamos dizer, fidedigno com a história, né? Mas sempre esse aspecto da sucessão, né? O Augusto era tão ligado nesse negócio, né? Da sucessão do sangue, né? Até hoje a Itália até hoje é no sangue, né? Na linha de sucessão do sangue, se tu é italiano ou não, né? Então parece que o homem preza, né? A democracia acabou um pouco com isso, né? A sucessão do império, de pai para filho, né? Sempre começa a dar errado porque o filho ele é envolto de tantas benesses, né? Na criação e coisa que dificilmente segura quando sobe para a cabeça, né? Termina tomando atitudes que não condizem com o cargo que ele tem, né? Alguma coisa sobre isso que eu li dos antoninos, né? Que é esse grupo de 5, inclusive o primeiro, que foi o Nerva, né? Ele foi meio por acaso ali, não tinha quem botaram ele ali, que já era velho, que já, né? Que não queria pegar, né? Que achava que não era ele e tal. É uma coisa interessante, né? Acho que depois foi Trajano, né? Depois do Nerva foi Trajano, E o Adriano, esse que veio depois do Trajano também, né? Uma sucessão meio estranha, né? Que diz que a esposa do Trajano é que assinou a documentação, né? De que seria o Adriano. Então, tu vê que é toda uma sucessão meio estranha, mas que deu certo, né? Foi uma época de muita evolução, né? No Império, né? E quebra de paradigma também. O Adriano, por exemplo, ele era visto como alguém grego, assim, né? Não era latino, não era... Então, começa também o Império a ter que sair de pensar só em itálico, né? Como primeiro era só romano, depois itálico, e agora tem que quebrar o paradigma e abrir para outros espaços do Império. O Adriano tinha resistência por ser considerado mais grego que romano, digamos assim, né? Mas no final foi uma escolha muito acertada, aí, seja do Trajano, seja da esposa. O Adriano também vai ser um imperador bem importante, muito bom
E eu acho que é o primeiro que vai em toda a província ouvir o pessoal, e ele é um imperador que não é venha a voz ao nosso reino, né? Ele ia até as pessoas, ele tinha um approach bem diferente. E talvez até por não ser romano e se sentir eu sou o conquistador, né? Eu sou o bom aqui, todo mundo que venha para o centro de gravidade que é Roma. Mas aí eu não vou entrar muito nisso, não vou pegar uns ganchos. Vou passar aí para o João, quiser fazer um comentário aí sobre dinastia, sobre os Antoninos, ou outro exemplo histórico, né, da problemática da dinastia. Não, legal. Eu acho mínimo irônico a gente vê que foi justamente o Marco Antônio que é tido como um imperador filósofo, Marco Aurélio, desculpa. Marco Aurélio como um imperador sábio, o filósofo, pô, até hoje os caras lendo meditações, citando o Marco Antônio, justamente esse cara que acabou com essa forma de fazer uma sucessão racional. Justamente esse cara, não, pô, meu filho é um bosta, mas ele vai... Cara, e o filho dele já dava todos os sinais. Uma coisa, assim, desculpa te interromper, né? Mas assim, o filho dele mostrava talento e ele quis acreditar. Não era o caso. O filho dele já tinha mostrado que era o pior do pior, e ele mesmo assim. Então, foi mal de cortar ali, mas eu só quis fazer esse comentário aí. Não, mas então até um grande ponto de interrogação de por que isso aconteceu, se esse cara era tão esclarecido, por que acabou indo por esse caminho, né? E acho que aí abre margem para interpretação, como a gente viu no Gladiador, de pô, ele foi assassinado porque não era isso que ele queria e tal. Mas acho que é interessante essa ideia de que se tinha de não vou passar para meu filho de sangue ou meu parente de sangue, mas vou passar para o cara mais capacitado, que foi justamente o único período que a gente viu essa estabilidade maior acontecendo, e depois lá na frente, como a gente estava falando antes da história se repete, a gente acaba vendo a monarquia europeia cair exatamente nesse mesmo erro de não, pô, vou passar para o meu filho aqui, meu filhão vai tocar o reino inteiro. E é sempre essa condição do filho ser criado num ambiente completamente diferente, o cara ter zero relação com o povo, não entender na menor proporção quais são as necessidades reais. E a gente vai tendo isso escalando, isso intensificando a cada geração, até quando a gente vai culminar em Revolução Francesa, lá em 1700 e bolinha, que aí já é o extremo, mas eu acho que esses os pontos mais curiosos, né? O cara que era tido como mais esclarecido a romper com isso, e a humanidade de novo, não, pô, comigo vai ser diferente, né? Os caras erraram, mas eu sou foda, eu vou fazer diferente aqui, agora vai dar certo. Pegar um ganchinho seu aí, né? Mas que para fortalecer o argumento na Revolução Francesa, ali, acho que é Luís XVI, XV, nem lembro mais, mas da esposa Maria Antonieta, né, que está tendo uma baita revolta, porque o povo não tem pão, né? Vão falar para ela, o povo está revoltando porque não tem pão, e ela, de novo, né, do alto do seu privilégio, ali não entende. As pessoas não têm pão, que comam brioches, é o que ela fala, né? Que ela pensa que a pessoa estão reclamando porque a minha variedade acabou. Não, porque não tem pão, não tem comida. Para ela, pô, não tem uma opção outra. Não acho que ela estava falando, a minha interpretação é que ela estava falando isso de maldade, e sim porque ela não entende que existe uma vida de miséria, que existe uma vida para ela. O que é a vida? É aquilo, tô aqui, olha só, banquetes e banquetes e banquetes, pô, se eu não como, né, frango, eu como fazão, né? Pô, por que eles estão reclamando? Eu acho que não... É um privilégio, é uma coisa tão absurda, tão fora da realidade, que eles não conseguem entender, né? Não tem pão, como um brioche. E aí, né, o resto é história aí, não deu muito certo para ela, mas o ponto quem nasce no poder é difícil entender a realidade de quem passa necessidade. E reforçando esse descolamento, né, tanto que a família real na época morava em Versalhes, que era afastado de Paris, porque eles mudaram o Palácio Real de Paris para lá, porque Paris fedia demais. Então, pô, cresce num lugar que é tudo maravilhoso, jardins intermináveis, enquanto o povão lá vivendo
no esgoto a céu aberto. E como um brioches no esgoto a céu aberto, vai ser melhor. Boa. Lucas, quer fazer seu comentário aí, hein? Eu já escutei bastante sobre o tema, não muito na questão de delegação de poder hereditário, né, tanto na época da Europa quanto no Império Romano ou, né, nas outras aí pelo mundo também, no continente asiático, que também de certa forma tiveram isso, mas eu já escutei bastante sobre como que você faz para sua, né, voltando um pouco ao ponto germano, para o vô ser rico, o pai ser rico e o neto ser pobre, quais foram as únicas dinastias do mundo financeiro ou de certa forma que tiveram do mundo empresarial que se destacaram mundialmente e continuam assim há mais de 3, 4 gerações. E o grande lance, que é o mais comum, que isso já é uma raridade, e dentro das raridades, o fator comum é que quando quem cria essa dinastia cria também o plano para manter a dinastia, porque se depender das próximas pessoas de pensar o que fazer, então é daí que saem os trust funds daí da vida que vão financiar pessoas de uma família por gerações a perder de vista. E tem como é que você conseguiria fazer isso num sentido de poder, porque é impossível, né? Enquanto você tem um dinheiro ali, sou um bilionário, vou ter aí 2 filhos, e se deixar para os filhos eles torram tudo, os netos ficam sem. E existem vários mecanismos de criar esses fundos, aí você é um bilionário, mas você só consegue tirar, sei lá, tem que viver tristemente com 10 milhões por ano aí, esse filho, o outro mais 10 milhões, outros mais 10 milhões, então o valor principal se mantém e todo mundo, vamos dizer assim, vive dos juros, e aí quando essa família morre, aí os netos passam a receber esse dinheiro e assim por diante, que foi uma das únicas maneiras mais testadas que fizeram com que famílias continuassem com um poder aquisitivo muito grande, mesmo depois de muitas gerações, porque é quase que uma lei da natureza que quem chega a uma riqueza extraordinária, o resto da família acaba gastando tudo. E brigam entre si, todo mundo quer se tornar o executor do testamento de uma pessoa, porque assim consegue pegar a melhor fatia para si mesmo, e aí os outros irmãos querem matar o cara. A gente já ouviu, né, essa história, é famosa, e eu, de vez em quando, me pego nessas ponderações. Como é que você conseguiria fazer passar para a geração seguinte o seu poder e não causar esse caos que geralmente causa? E o ponto só, desculpa pegar aí um ganchinho, o financeiro eu acho que é bem estabelecido, né? Acho que estou dando exemplo de manter a consolidação financeira, mas acho que o poder é mesmo, muda um pouco, né? Dizendo assim, você pode conseguir passar a riqueza do filho do Steve Jobs para o Steve Jobs e manter que aquela riqueza vai chegar na 10ª geração do Steve Jobs. Mas outro ponto é o filho do Steve Jobs, ou filha, sei lá, né? Acho que é filha dele. Vai conseguir assumir a Apple e tocar a Apple, são coisas diferentes, né? Uma coisa é você garantir que ela mantenha-se rica, né? Não seja o neto pobre ali, né? Mas uma coisa é preparar para se manter financeiramente, outra coisa teria a mesma capacidade que o Steve Jobs teve de criar a Apple, mesmo que um herdeiro, né, venha de um mais bem educado, mais bem, entre aspas, preparado que o Steve Jobs, que é alguém de classe média, que abandonou a faculdade, ele pode deixar a filha, não precisa começar na garagem, tem aqui recursos ilimitados, se formou nas melhores faculdades do planeta, se especializou,
tem o melhor networking do mundo, porque já conhece, já nasce com esse networking, mas tu consegue tocar a Apple? Aí acho que é mais esse o ponto aqui, né? Não a passagem financeira, mas do poder. Não. E era justamente esse ponto. Como eu não conheço a história de Roma depois, né? Eu sabia, já tinha escutado podcasts e etc. Então eu sabia com bastante detalhes até a queda do Império. Aí agora a parte dos imperadores eu sei bem por alto que vai ter, né? Em algum momento a divisão do Império. Eu dizia a queda da República, você entendia bem, era isso? Desculpa. Desculpa, pensei uma coisa, já são quase 11 da noite aqui, já está começando a dar tilt. Mas, qual que era o ponto? Então, ouvindo agora isso, meio que reforçou alguma coisa que eu já pensava, né? Assim, tipo, não existe uma maneira de passar esse poder para frente. A única maneira de fazer isso funcionar é realmente fazer pelo mérito, né? Eles aí em Roma vão fazer isso funcionar passando pelo mérito e adotando as pessoas, então fica a mesma dinastia, só que dinastia, quando você vai ver no pé da letra, se torna meio que uma forçação de barra aí, nesses Antônios, aí como é que é o nome dessa dinastia? Antoninos. Mas por isso que eu acho que eu tenho, né, um pouco desse pensamento também da minha filosofia de vida, de pegar o ganchinho para complementar, né, que os antoninos eles adotavam as pessoas, não adotavam velho já mesmo, né, o Nerva, nossa, Trajano já não é uma adoção de, olha só, vou pegar um bebê, não. O cara tá lá de 70 anos adotando o cara de 50, entendeu? Então, é só para talvez o público que não souber aí pegar esse seguinte. É o que eu imaginava, que você falou, né? Já pega um general que é super conhecido, já provado, já foi governador, já deve, não sei se já foi cônsul ou alguma coisa assim, né? Alguém que já foi testado em várias posições e falar, não, esse cara consegue lidar com o poder e vai saber controlar o império aí, né? Vai continuar subindo na sua escalada aí de carreira, vamos dizer assim, e vai conseguir se dar bem. Então, é algo que eu sempre penso né, como os seres humanos, que tipo de governo que a gente poderia usar, o que a gente deveria fazer até dentro da própria família. E né, existe bastante discussão de o quanto a meritocracia realmente existe, porque todo mundo começa de lugares diferentes na sociedade, mas eu ainda acho que, né, foi meio que uma confirmação de um ponto que a gente gosta de ouvir o que você já acredita, né? Então foi meio que uma afirmação, assim. Eu sempre fico me perguntando como é que faz para você passar isso daí e no final é meritocracia mesmo. Porque com o dinheiro, mesmo com dinheiro, é meritocracia do primeiro cara que consegue fazer uma estrutura que resista à próxima geração, né? Você não tem que passar o poder, é como que você protege o seu dinheiro da próxima geração, que eles vão vir muito mal acostumados, e você tem que pensar em criar rédeas para segurar essa galera aí, e isso com dinheiro. Então, com o poder, você não consegue, não existe uma maneira de criar essas rédeas, porque a pessoa vai ter o poder quando estiver lá, e aí pegar um hereditariedade aí nunca vai ser possível. Não, de meritocracia, quando tentam juntar, tem uma história que eu acho bacana do Ford, né? Que o Ford revoluciona a indústria ali com linha de montagem, etc. E ele queria deixar para o filho, ele é o cara que puxava muito o filho para ser o novo presidente, atuou como presidente da Ford há muito tempo também. Só que ele era um cara muito exigente com o filho, porque ele achava, cara, tu tá, né? Ele quis ser hereditário, mas sem deixar o cara viver no louco. Ele pegava muito no filho, assim, era muito duro com o filho dele, porque ele queria deixar o filho dele preparado, né? Não sei se dá para relacionar, mas aí o filho dele vai morrer antes dele de câncer, né? Então, assim,
Eu acho uma história curiosa, ver essa relação do Ford com o filho, que ele tenta criar um filho que nasceu no absurdo de riqueza, mas não, você vai entender a realidade, é um cara muito duro, que não aliviava nada para o filho, mas o cara acaba morrendo de câncer. Assim, eu não sei, não dá para dizer que foi pela criação, pelo jeito, né, mas depois até o próprio Ford tem umas crises, assim, né, de, pô, será que, né, eu fui injusto com meu filho, será que eu, de certa forma, prejudiquei isso? Aí eu achei interessante, porque, assim, às vezes, né, quem tem essa noção, lógico que pô, talvez o câncer, o cara podia ter vivido qualquer outra coisa, o câncer ia aparecer de qualquer forma, mas sem entender ali, porque a dinâmica de poder, uma vez que o filho do Ford está na presidência, mas o Ford ainda é vivo, ainda é a personalidade, tem a questão ali de sindicato, uma briga do Ford com o sindicato, onde basicamente o pai, Ford e o filho estão em lados opostos ali da decisão que eles acham que tem que tomar. E, assim, é só um adendo aí curioso que eu achei que, assim, mesmo quando você tenta, não sei, acaba dando errado, aí é o único exemplo que eu tenho. E foi o que me fez pensar nisso, que a gente vem nessa sequência de tanta gente que acaba só cada vez diminuindo o level. Roma vem de uma sequência na República de só grandes pessoas, todo mundo era famoso por serem grandes homens, grandes generais, grandes conquistadores, grande tudo. Aí chega no topo, aí vamos dizer assim, dessa fase com o Júlio César, que é um cara sensacional para a época, tipo, completamente fora da curva, e ele não consegue ter filhos, ele escolhe, vamos dizer, alguém assim, de certa forma, por ainda fazer parte da família, mas ele escolheu alguém que ele falou, esse cara é capaz de fazer isso, e Augusto honra e faz consegue elevar Roma também a mais, e daí para frente, aí acaba essa galera boa, tu fica com o resto, mas tu escolhe ele mesmo assim, porque é o único que é da linha sanguínea, e continua, parece que vai só piorando enquanto continua nessa linha de pensamento de tem que ser alguém de sangue, vale mais a pena pegar um débil mental de sangue do que uma pessoa muito capaz que seja de alguma outra família. Aí parece que a gente volta a ter uma sucessão aí de novo, só para terminar, vai ter uma sucessão boa de novo porque volta a fazer o que o Júlio César começa a fazer lá embaixo, né? Tipo, cara, pega alguém que tem pelo menos o potencial de ser capaz e escolhe essa pessoa, porque o Augusto foi meio que uma escolha não muito óbvia, assim, né? Então, aí só o ganchinho que eu queria pegar rapidamente é que pós-Calígula, né, o que vão tentar fazer é pegar a figura mais imbecil para colocar como imperador. Essa é a dinâmica. E aí a pessoa mais imbecil que eles acham que vai ser o imperador Cláudio vai ser um ótimo imperador, né? Aí cara, é umas coisas da história que eu acho que é muito fascinante, mas aí eu não vou entrar nessa não, porque senão a gente vai para um outro gancho, mas o imperador Cláudio, que vai ser o último bom imperador da dinastia Júlio-Claudiana, né? A gente teve o Augusto, aí o Tibério, que é ruim, aí o Calígula, que é péssimo. Aí depois do Calígula, os caras falaram, não, vamos arrumar um retardado, porque aí a gente manipula. Aí eles trazem o Cláudio, que não é manipulável pela elite que coloca ele lá, e é um excelente imperador, né? E aí depois ele vai lá e aí vem o Nero, aí desanda, e aí que vão acabar com a dinastia Júlio-Claudiana. Depois o Nero, os caras falam, não, chega, aí não dá mais, não. Mas aí não quero entrar, só é um ponto curioso aí, que quando tentam escolher o imbecil, na verdade, não era nada imbecil e a história é muito louca. Dá certo. Vou passar aí para as considerações finais, já gravamos bastante aí, queria agradecer imensamente aí a presença, Lucas ficando de madrugada aí para ouvir, João e o Germano aqui do Brasil, acordando cedo no domingo para gravar, então muitíssimo obrigado aí por vocês, vou abrir para vocês fecharem aí, darem o tchau aí pro público, nas considerações finais, mas do meu lado aqui, muitíssimo obrigado, eu adoro fazer esses episódios, acho que
juntar uma galera que gosta e bater um papo assim é algo fantástico para mim. Então, muito obrigado pela presença, muito obrigado pelo apoio que ao podcast aí, sem vocês, dificilmente estava na 6ª temporada hoje em dia. Então, deixar obrigado aí. Vou fazer o inverso agora, tá? Então, o Lucas pediu para você se despedir, depois o João e fechar com o Germano. Da minha parte é isso, muitíssimo obrigado. E Lucas, considerações finais, por favor. Mais uma vez aí, obrigado pela oportunidade de participar. Muito legal a gente poder participar de um programa que você gosta tanto de ouvir, discutir com o criador, discutir com as outras pessoas que a gente fica conversando lá no WhatsApp. Acho bem legal essa possibilidade. Então, obrigado aí a todo mundo, obrigado até pelos ouvintes também que fazem isso ser capaz, que, né, te dão uma motivação de continuar fazendo isso. E só queria terminar aí com esse pedido de vamos conversar todo mundo mais um com o outro. Eu acho que aceitar, né, que existem pessoas que vão ter opinião diferente de você, que as ideologias de vez em quando batem cabeça aí, mas partir para violência quando ainda não existe uma violência, né, tem vezes que você vai dizer a violência é o último passo que você deve dar para se defender, e eu acho que a gente está a temperatura do mundo todo aí no Brasil também, né, com esses embates de Lula e Bolsonaro, nos Estados Unidos com os embates de Trump e contra o resto da galera, e o mundo está todo assim, também com guerras por aí, na Europa, no Oriente Médio. Então, eu sei que não, eu não estou falando para o público que está apoiando nada disso, mas de certa forma pedindo para o universo aí, vamos todo mundo ter um pouco mais de calma, vamos todo mundo tentar entender um pouco mais o coleguinha e tentar fazer a humanidade melhorar do jeito que a gente pode com as pessoas que estão em volta da gente. Obviamente que eu não vou conseguir fazer a guerra de Gaza acabar, ou a guerra em qualquer lugar acabar, mas vamos tentar acalmar os ânimos de todo mundo, conversando com as pessoas que estão em volta da gente, tentando acalmar os ânimos o máximo que a gente pode, sendo bom para os nossos familiares, amigos, colegas, o máximo possível. E é isso, gente. Boa noite aí para vocês, ou bom dia, bom domingo, e até a próxima aí. Boa, valeu. João, suas considerações finais, por favor. Primeiro, agradecer de novo pelo convite. Acho que tava lembrando agora, quando eu entrei no grupo e logo depois, quando eu participei do primeiro episódio, eu não sei se tinham 10 pessoas no grupo. Hoje são mais de 20, então é muito legal acompanhar como vem crescendo, e acho que é graças a esse interesse e ao trabalho de qualidade que o Bruno vem fazendo que a gente consegue acompanhar aí a saga de Roma. Acho que nessa linha que o Lucas comentou, acho que até citando o próprio Charlie Kirk, ele teve uma das entrevistas que ele comentou que é quando o diálogo acaba, que é quando a violência ocorre. Então, justamente a gente olhando esse cenário global de sucateamento de organizações multilaterais e falta de diálogo entre todo mundo, que é quando a gente começa a ver essas tensões, sejam interpessoais ou um escopo maior, aumentando. Então, eu sempre acompanho ali no grupo discussões acaloradas de vários pontos de vista diferentes, mas acho que isso é legal, é isso que faz todo mundo crescer e se engrandecer, né? Acho que muito se fala em liberdade de expressão, mas acho que a liberdade de expressão só faz sentido quando eu deixo o cara que eu não concordo expressar a opinião dele. Eu ouvi mais do que eu já concordo, isso não é de maneira alguma. Mas enfim, tudo isso para agradecer de novo o convite, muito legal esse papo e espero conseguir participar mais vezes. Maravilha, muito obrigado. Germano, suas considerações finais, por favor.
Eu agradeço imensamente o convite de participar dessa live e também gostaria de expressar a minha preocupação com os dias atuais, mas a gente olhando para trás, né, esses 2000 anos que a gente começou a acompanhar aí com o Bruno, a gente vê que é mais do mesmo, né? O homem é isso aí mesmo, não vai mudar, não vai mudar. E as coisas pessoais, né, os objetivos pessoais das pessoas quando estão no poder, né, quando eles têm que pensar em todos, né, geralmente começa a pensar em si. Tem tantos exemplos disso, né? E torna o mundo bastante preocupante para nós, porque antigamente as notícias levavam meses, anos, né, para correr, hoje é segundos. Então a gente tem uma enxurrada de visões, de sentimentos, né? E a gente às vezes não sabe nem exatamente como se posicionar, né? Porque aquele ator não era conhecido, né? Então fica muito complicado. Mas aqui a gente vai explorando, né, a história e vai aprendendo com a história, e aquele que não olhar para trás não vai conseguir definir um futuro bom, né? Então, mais uma vez agradeço o convite, foi muito bom participar aqui, e que nós tenhamos nesse grupo seleto muito sucesso, tá bom? Maravilha, gente, muito obrigado. Ouvintes, muito obrigado e até a próxima.